Então, pessoal, aqui eu vou fazer uma revisão. Eu peguei questões aleatórias mesmo, são 10 questões de Excel para revisar. Então, assim, o meu plano é fazer mais algum vídeo revisando com questões do Word, algumas explicações sobre o Delphi e outras partes da matéria, tá? Só que, claro, depende um pouco do tempo disponível porque está bem apertado, né? Mas, então, essas primeiras questões aqui são do Excel e a proposta é a mesma, pessoal. Embora a questão, muitas delas tratam só de um assunto específico, quando der oportunidade, digamos assim, eu vou aprofundar o que diz na questão, tá? Então, vamos começar. Essas aqui vão ser questões do Excel e algumas são fáceis e outras são um pouco mais complicadas. Vamos lá, então? Bom, questão número 1. A figura a seguir mostra uma planilha sendo editada no MS Excel 2010 em sua configuração padrão. A célula A4 será preenchida, vamos achar a célula A4, lembrando que toda célula é identificada primeiro pela letra da coluna e pelo número da linha, nessa ordem, tá? É assim que o Excel funciona. Bom, a gente vai colocar essa função dentro da célula A4. Depois, a célula B4, que é essa daqui, vai ter essa outra função. Depois a célula C4 vai ser preenchida com a fórmula igual a 4 mais B4. Assinale a alternativa que contém o valor correto exibido na célula C4. Então, aqui já é uma primeira oportunidade da gente revisar a função C. Todas as fórmulas do Excel têm que começar ou com o sinal de igual ou com o sinal de menos. O sinal de menos não é um padrão, ele é aceito por motivos de compatibilidade, mas normal é o sinal de igual. Bom, quando tu escreve C, o Excel compreende que é uma condicional. Então, que a partir desse momento ele vai ter que fazer um julgamento, ele vai ter que tomar uma decisão, tá? O símbolo de decisão lá de algoritmos. Como funciona a decisão? Bem, acontece o seguinte, ó. A função C, ela possui argumentos. Argumentos são as partes que vêm aqui logo dentro do parênteses. O primeiro argumento é a condição. E logo depois, separado por um ponto e vírgula, o próximo argumento é o que o Excel deve fazer se for verdadeiro. Se a condição se tornar verdadeira, ele faz o que diz no primeiro ponto e vírgula. Se a condição for falsa, ele vai fazer o que diz no segundo. Então, funciona dessa maneira. Vamos pegar aqui, ó, igual C, abre parênteses, C1 maior que 2, ó, ponto e vírgula, 5, ponto e vírgula 3. O que tu tem que saber fazer é julgar como se fosse o Excel, pensar como é que isso aqui funcionaria. Então, como tu pode ver, ó, a primeira parte é a condição. Qual é a condição? Que o valor da célula C1 seja maior que 2. Se essa condição se tornar verdadeira, ele vai pegar e escrever 5, porque é o requisito verdadeiro. Agora, se essa condição for falsa, ele vai escrever 3. Então, a gente vai até a célula C1, a célula C1 fica aqui, e verifica se o valor é maior que 2. 6 é maior que 2, então, verdadeiro. Quer dizer que deu certa a condição. Portanto, o que o Excel vai fazer é escrever o valor 5, onde essa fórmula for digitada, porque se tornou verdadeiro. O 3 vai ser ignorado. Então, se eu digitar esta fórmula aqui, ele vai escrever 5. Bom, agora vamos para a segunda. Igual C, C2 maior que 2, ponto e vírgula 5, ponto e vírgula 3. C2, vamos localizar a célula C2. C2, está aqui. O valor é 2. 2 é maior que 2? Não, 2 não é maior que 2. Notem que só diz maior. Dá para escrever maior ou igual, tá? Assim mesmo que se escreve, mas não é o caso. 2 é igual a 2, então a condição se tornou falsa. Ele não é maior. Se é falsa, quer dizer que o 5 vai ser ignorado, porque 5 é a resposta verdadeira. E ele vai fazer a condição falsa, que é 3. Então ele vai escrever 3 onde eu digitar essa fórmula, que aqui está dizendo que foi digitado na célula B4. Agora é fácil determinar, porque diz assim, ó, igual A4 mais B4. Isso aqui é um comando normal, no caso, a gente costuma dizer que quando usamos uma palavra, nós chamamos de função, na verdade. E quando a gente só faz um cálculo normal, é uma fórmula. Então, isso é uma fórmula. No caso, o que diz na célula A4, A4 é o 5 que a gente acabou de obter, mais o que diz na célula B4 é o 3. Então, a resposta deste cálculo é 8.
Está aqui, letra D. Nessa lista de questões vai ter outra sobre a função C, que vai ser mais complexa, expandindo esse entendimento, tá? Vamos lá, 2. Leia as afirmativas a seguir. Número 1. Um arquivo com extensão XLS pode incluir uma ou mais planilhas. Então, pessoal, o que acontece? Extensão são as letras que vêm depois de um ponto no nome de um arquivo para identificar que tipo de arquivo tu tem. Tu tem diversos tipos importantes para o concurso, por exemplo, HTML são páginas da internet, Doc e DocX são documentos criados no Word, PDF é outro tipo de documento, de arquivo, e XLS e XLSX são os documentos, os arquivos criados no Excel. Bom, assim como tu chama um arquivo criado no Word de documento e tu chama um arquivo HTML de página, os arquivos do Excel se chamam pasta. Então, uma pasta é um arquivo do Excel. Dentro da pasta podem existir várias planilhas. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho aqui. Aqui nessa planilha, vocês estão vendo que a planilha, pessoal, é essa coisa que vocês estão enxergando aqui. Só que tem um detalhe, vejam aqui em cima, viram que diz pasta 1? Pasta 1 é o nome de todo o arquivo. Aqui embaixo vocês estão vendo guias que dizem questão 1, questão 2, questão 4, questão 10. Eu preparei elas justamente para usar agora no vídeo. Eu vou apertar o sinal de mais para ver o que acontece. Olha só, surgiu uma nova planilha 5. Quer dizer que planilha, cada folha que tem aqui, na verdade esse nome vem da contabilidade, vem de antigamente quando isso era feito em folhas, ou ainda pode ser feito em folhas, tá? Onde cada folhinha dessas era uma planilha. Então, como você pode ver, esse botão inclusive se chama nova planilha, tá? Vamos clicar com o botão direito sobre a guia da planilha, só para mostrar que tem opções como inserir uma nova planilha, mover ou copiar. Eu posso trocar a cor para dar algum tipo de destaque, ó. Então, a partir daí, essa planilha vai ficar diferente, a guia da planilha. E eu posso ocultar e excluir, que é o que eu quero agora. Pronto, voltou ao normal. Bem, então, agora tu já compreendeu que uma pasta do Excel, que é um arquivo do Excel, que ele é XLS se ele for dos antigos. Os mais novos são XLSX, mas tudo bem, tanto faz. E eles podem conter várias planilhas. A segunda afirmação, no Excel, a fórmula igual a 1 mais a 2 mais a 3 concatena o texto das células A1, 2 e 3. E aí tem que verificar se essa é correta. A gente já sabe que a 1 é correta, né? Vamos lá dar uma olhada na número 2. Ele disse para a gente digitar igual a 1 mais a 2 mais a 3. Notem que na medida que eu vou digitando, ele vai destacando as células que eu acabei de selecionar. Não importa que eu escreva em minúsculo, ele vai corrigir. Quando eu apertar Enter, olha o que vai acontecer. Ele diz valor. Como assim valor? Bom, dica para vocês utilizarem o Excel. Clica e vai no erro e vem aqui ó, nesse símbolo e aí ele diz erro de valor. Se tu vier aqui embaixo e diz ajuda sobre este erro, quando tu clicar vai abrir uma janelinha ali do lado te dando explicações sobre ele. Aqui diz, o erro valor é uma maneira do Excel informar que há algo errado com a forma como a sua fórmula foi digitada. Ou há algo errado com as células que você está está fazendo referência. Como é um erro muito geral, pode ser difícil encontrar sua causa exata. Bom, depois vocês podem ver que tem muitas sugestões de como corrigir e tudo mais. A ajuda é bastante completa nesse ponto. Pessoal, qual é a questão? Quando diz um erro de valor, quer dizer que de alguma forma tem um valor errado. Pode ser um valor errado dentro da célula ou da fórmula, ou pode ser um valor errado que tu está tentando usar. No nosso caso, a gente está tentando somar palavras e não dá certo. O que ele diz na questão? Ele fala em concatenar. Concatenar. O que é concatenar? Concatenar é emendar coisas. Então, no caso, se eu pegar, vamos mudar isso aqui. Vamos colocar aqui na frente, na verdade vamos deixar essa fórmula mal digitada. Igual, vamos escrever a palavra concatenar. Concatenar. Vejam que aqui ele tem esse concat, uma lista de intervalos de lista ou intervalo de cadeias de texto, e tem a função concatenar que é mais antiga, tá? Esse símbolozinho indica que ela é uma função que está em desuso, mas isso vai depender da versão do Excel que tu tem. Se for uma versão muito antiga, para ele não vai estar em desuso. E no concurso, essas funções antigas aparecem igual.
Bom, ele sugeriu que a gente utilize concatenar. E aí ele quer saber cadê os textos. Então, agora eu vou colocar A1 e ponto e vírgula, porque é um argumento, não é para somar. Aí eu vou botar A2, ponto e vírgula, A3. E apertar Enter. Vou fechar o parênteses e apertar Enter. Olha o que aconteceu. Informática para concursos. Ele emendou tudo. Tá? Isso é concatenação. A concatenação é útil principalmente em programação ou para enviar mensagens para o usuário. Vamos corrigir um pouco essa nossa concatenação? Eu queria que tivesse um espaço entre as palavras e não que ficasse tudo emendado. Então, eu posso adicionar isso aqui, aspas, espaço, aspas, e botar ponto e vírgula, é claro. Isso aqui, as aspas vão ser ignoradas, ele vai adicionar um espaço entre essas duas palavras. Eu vou copiar isso aqui de volta e colocar aqui também. Vai inserir mais um espaço. E posso concatenar com alguma coisa da minha escolha. Ó, tipo, professor Fernando Sebastião. Pronto, entre aspas, porque é texto. Ao apertar Enter, olha o que aconteceu. Informática para concursos, professor Fernando Sebastião. E aqui está os espaços que eu queria. Ele concatenou isso aqui. Então, no Excel a fórmula essa aqui concatena, não concatena coisa alguma. Isso aqui vai dar errado. Então, apenas a afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Letra B é a resposta. Próxima. 3. Considere que no Microsoft Excel foi criada a fórmula igual soma A2 a 5. Na célula A6, qual valor será exibido nessa célula considerando os valores apresentados abaixo? Essa é bem simples, pessoal. Eu só coloquei ela aqui porque eu queria relembrar vocês a questão do ponto e vírgula e do dois pontos, tá? O ponto e vírgula, vocês têm que ler ele como se fosse E. E o dois pontos é como se fosse até. Como assim? Olha, se dissesse A2, ponto e vírgula, A5, seria para somar apenas a célula A2 e a célula A5. A resposta seria 4.750. Mas como tem dois pontos, significa da A2 até a A5. Isso quer dizer que ele vai selecionar tudo. Ainda por cima, os criadores da questão deixaram em destaque o retângulo da fórmula. Então já está mostrando que vai pegar todos os valores. É uma soma normal. O 0 aqui, o 5 aqui, aqui vai o 2, aqui sobe 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9.250, letra C, é a resposta correta. É bem simples, então. Era só para relembrar a diferença entre os dois pontos e o ponto e vírgula. Questão 4. Considere que o gráfico abaixo foi criado no Microsoft Excel para monitorar o crescimento de uma criança dos 2 aos 20 anos de idade. Uma criança até os 20 anos de idade. Qual o tipo de gráfico utilizado no mesmo? Então, mostra um gráfico e aí ele pergunta se isso é colunas, barras, dispersão, linha e superfície. Também é uma questão fácil, mas eu quero aproveitar para falar um pouquinho de gráficos. Então, quais são os tipos de gráficos? Tem muitos tipos. A gente vai em inserir e aqui tem uma série de possibilidades. Para funcionar melhor, é claro, é interessante que eu tenha dados na planilha. Aqui eu não tenho nenhum dado, então ele não vai deixar inserir gráficos. Aqui, como tu pode ver, tem inclusive linha, coluna e gráficos rápidos, miniatura. Bom, vamos lá. Gráficos de linha, pessoal, eles mostram uma sequência de linhas, que nem aqueles gráficos de pesquisa eleitoral, que elas vão sobem e descem, e tu pode colocar várias linhas juntos, tá? Esse aí é o gráfico de linhas. Junto, né, aqui tu tem outras possibilidades, ó, de área e tudo mais, agora a gente fala. O gráfico de dispersão, ele tem uma série de pontos, e esses pontos tentam nos mostrar ou uma tendência, depende do gráfico, ou então algum tipo de o que tem, no caso, o que tem mais, o que tem menos. Por exemplo, esse gráfico, pessoal, ele nos mostra, porque embora ele tenha meses, o principal que ele nos mostra é que os produtos com valores altos, tá, de 80, 100, são os que também vendem mais, porque digamos que um gráfico como esse quanto mais para cima mais vendeu e quanto mais para a direita mais caro é o produto. Como tu pode ver, os produtos de baixo valor não foram vendidos em grande quantidade ou nenhuma quantidade. Bem, o que importa é que um gráfico cheio de pontos é um gráfico de dispersão. Este é um gráfico de superfície. A superfície ela monta uma área 3D. O gráfico de superfície é para quando tu quer, por exemplo, relacionar três variáveis. Esse que tu está vendo aqui está relacionando área, temperatura, volume, tá?
cria figuras tridimensionais. Aqui tem outro gráfico do lado, que é o gráfico de radar, como está o nome aqui no Excel. Tem outros nomes possíveis, tá? A gente está usando só os nomes do Excel. Esse gráfico tu encontra muito em jogos, por exemplo, para te escolher um carro, um personagem, e cada o conjunto de linhas te mostra qual característica está mais evidente ou não. Por exemplo, a Bárbara está com bastante conhecimento e pontualidade, mas ela não ajuda muitas pessoas, tá? É isso que quer dizer esse tipo de gráfico. Bom, vamos lá. O gráfico de colunas e barras acho que é autoexplicativo, né? As colunas são de pé e as barras são horizontais, então é fácil de reconhecer. O gráfico de pizza, esse aqui é o melhor gráfico de pizza, o mais preciso que existe, ó. Céus, lado do sol da pirâmide, outros. Tá, pessoal, não vou evitar de colocar esse meme porque é engraçado. Não, deixa eu tirar. Aqui um gráfico de pizza sério. O gráfico de pizza ele pega uma área, e na verdade ele não se chama de pizza, ele se chama gráfico de setores. Mas no Excel costuma chamar de pizza mesmo, e a gente no dia a dia também chama. Então, um gráfico de setores como esse, ele é dividido em pedaços, que representam porcentagens, como tu está vendo aqui, e também tem o fato dele poder estar cortado dentro, aí se chama gráfico de rosca, segundo o Excel também. Bom, esses são os gráficos principais. Como eu disse, tem muito mais possibilidades, mas tu tem que saber reconhecer esses tipos de gráficos, tá? Voltando à questão, então, gráfico de colunas? Não, o de colunas é assim. Gráfico de barras? Não, o de barras é assim. Dispersão é o gráfico de pontos. Linhas é o gráfico de linhas e superfícies geralmente são áreas superficiais em 3D. Então quer dizer que isso é um gráfico de linha, resposta certa, a letra D. Número 5. Considerando-se a planilha abaixo, para saber qual o produto de maior valor no mês de janeiro, a função a ser utilizada deve ser. É uma questão fácil, primeiro porque todas as funções têm o mesmo grupo selecionado, então não tem muito mistério. O grupo começa do C3 e termina no C7. C3 começa aqui, termina no C7 e termina aqui. Então esse é o lugar que quero selecionar. Eu quero saber, ó, qual é o maior valor do mês de janeiro. Cuidado, pessoal, vamos lá, ó. Menor, obviamente, não funciona, tá? Depois, mínimo também não, porque mínimo vai trazer o valor mais baixo de todos. E agora, nos sobrou o seguinte, a média não faz sentido nenhum, né? O média calcula a média. Sobrou máximo e maior. Eu queria fazer um comentário também sobre o menor, que ocorre. Tanto a função maior quanto a função menor, aqui, elas vão apresentar erros se tu digitar elas assim. Porque a função maior, ela cria um ranking e a menor também cria um ranking. Então a maior, ela traz o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior. Ou seja, está faltando um argumento aqui, que é a posição que tu quer, aqui seria o terceiro maior. E a função menor também. Se eu colocar ponto e vírgula 1, ele vai me trazer o menor de todos, o primeiro menor. Bom, então quer dizer que só por isso elas já não funcionam. Mas acontece que a função correta vai ser a função máximo. A função máximo, ela traz o valor mais alto, ou o valor máximo de um grupo. A resposta certa vai ser letra B, que vai trazer o 1.200. Por que foi feito dessa forma? Ora, porque alguém poderia dizer assim, com a função maior eu também consigo maior valor. Basta eu escrever maior, C3, dois pontos, tá meio ruim, peraí. C3, dois pontos, C7, ponto e vírgula, 1. Isso aqui traz também o maior valor. Então, propositalmente, eles não colocaram nada, porque já dá errado automaticamente. Essa aqui não tem, já vai dar uma mensagem de erro. Questão 6. Qual o efeito da função agora no Microsoft Excel 2000? Tanto faz a versão. O que faz a função agora? Vamos testar. Igual hoje, primeiro. Se eu digitar apenas hoje, ele dá errado. Por que ele deu errado? Ora, porque eu não digitei a função corretamente. Mesmo uma função do Excel que não tenha argumentos, como é o caso da função hoje, ela precisa que eu escreva o parênteses. Parênteses vazio, mas tem que ter. Não dá para escrever só a palavra sem o parênteses, mesmo que a função não possua argumentos. Agora sim, aperta Enter, ele me diz o dia de hoje, é o momento que eu estou gravando o vídeo. Agora, o que faz a função agora? De novo, ó, se eu digitar Enter agora, ele vai dar errado. Então, tem que colocar o parênteses. Pronto. Ele está mostrando o exato instante que eu estou gravando o vídeo. Sim, já passou da madrugada. Retorna a hora e a data atual da última atualização da planilha
retorna a data e a hora atual, somente quando a planilha é salva, retorna a data e a hora atual. É isto. Não é da última atualização, porque a atualização significa que teve alguma mudança na planilha, entendeu? E não é. É o momento, e nem isso, tá? A atualização, tipo, como assim a última atualização? A atualização seria algo como eu salvei uma modificação na planilha. E, no caso, não precisa acontecer nada disso. Eu aperto Enter sem salvar nada, nem coisa alguma, e simplesmente ele vai me dizer a data e a hora atual. Número 7. Numa planilha do Excel, uma célula com um ponto vermelho no canto direito significa. Vamos lá testar. Bom, para poder criar uma marquinha vermelha numa célula no canto direito, a gente vai vir aqui em cima e escolher uma nova guia, que vai ser a guia revisão. A guia revisão tem algumas ferramentas para te verificar o documento e trabalhar de forma colaborativa. Então, olha só, vamos inserir um comentário. Automaticamente ele coloca o nome de usuário que tem no teu Windows e aí tu pode comentar qualquer coisa. Excel, agora sim, é legal. Tá, não vamos elogiar muito, mas eu não vou falar mal, vai que ele decida travar. Bom, e aí tá. O que acontece? No momento que eu clicar na célula ou passar o mouse só, já aparece o comentário. Para que isso serve? Para trabalhar com outras pessoas. Então, tu pode querer dizer por que eu inseri a data e a hora nesse lugar aqui, tá? Então, existe um comentário ativo, letra B. É isso. Número 8. Essa questão número 8 é uma questão do CESP mais moderna, CESP e SEBRASP, que ela trata de vários assuntos. Então, em vez de ser verdadeiro ou falso, ela é de diversas alternativas, ela é de múltipla escolha, mas cada alternativa ela tem um assunto diferente. De certa forma, a gente vai ter que julgar cada uma delas, mas é proposital. A ideia é que a gente trabalhe em cima dessa questão para revisar vários conceitos. Então, vamos começar. Bom, aqui eu coloquei a mesma planilha que está digitada aqui. Vamos lá então. Letra A. Considerando que o valor real do item saúde é 40% do valor orçamento, a fórmula a ser inserida na célula selecionada para o cálculo desse valor é igual B3 mais 40%. Primeiro vamos tentar digitar e aí eu já vou explicar para vocês o que acontece. Igual B3 mais 40%. Enter. Deu qualquer maluquice. 234.500,4, que era quase o valor que está aqui. Vocês devem concordar comigo que 40% do valor de B3 não é isso definitivamente. Bom, acontece o seguinte, pessoal. Ele simplesmente transformou esse valor e depois ele colocou 0,4, que é o que seria 40% de forma decimal. Então está completamente errado. Se eu colocar aqui formato, aqui tem muitos formatos de célula, ó, eu posso configurar. Se eu colocar em formato porcentagem, ainda assim dá errado. Aqui vale uma coisa interessante de comentar. Por que aparece isso? Isso é uma mensagem de erro? Não. Isso aqui já apareceu em questões de concurso, com todo tipo de afirmação. É uma mensagem de erro? É um vírus? Não, não é nada disso. Isso aqui significa que o conteúdo numérico da célula está maior do que o espaço disponível. Notem que isso só acontece com números, porque se eu pegar e diminuir o tamanho para letras, ele simplesmente corta, ou seja, ele não exibe. Agora, com números, como ele considera números importantes, ele dá essa mensagem, esse aviso. Bem, então agora que a gente já sabe que está errado, vamos deletar aqui e vamos trocar do formato porcentagem, vamos botar formato geral novamente. Bem, acontece, pessoal, que o cálculo de porcentagem poderia ser, aí depende da matemática de vocês. Se eu quero dizer que é 40%, 40% significa 0,40 ou 0,4, tá? Então, quando eu quero calcular 40% de um produto, o atalho para fazer isso, em vez de uma regra de 3, é simplesmente multiplicar essa coisa por 0,4. Então, vamos pegar algo bem mais simples do que esse número para ficar evidente. Quanto é 40% de R$200? Ora, 40% de 100 é 40. Então, 40% de 200 é 80. Quer ver? Vamos colocar 200 vezes 0,4. Não esqueçam que isso aqui não vai funcionar. Se eu apertar Enter agora, não vai acontecer nada. Porque o Excel não sabe que eu estou passando para ele um cálculo. Eu tenho que colocar um igual na frente para ele saber que é um cálculo. Pronto, 80.
Aqui, 80 é 40% de 200. Bom, a letra A está errada. Letra B. O valor total pode ser calculado clicando-se na ferramenta esta. Esta ferramenta está aqui em cima e não é o formato moeda, não tem nada a ver com isso. Pega um valor como esse 80 e clica, se transforma no formato moeda, isso muda apenas a aparência. Reparem que a planilha que eu não fiz essa formatação que tem aqui propositalmente, porque agora eu vou fazer ela nas alternativas. Olha só, letra C. Para que os itens sejam classificados em ordem alfabética, é suficiente clicar nessa ferramenta que tem um A. Não, pessoal. A classificação em ordem alfabética está aqui do lado direito, que é classificar e filtrar, e aí eu tenho várias opções de classificação. E aqui, por exemplo, classificar de menor para maior é o que a gente poderia considerar como ordem alfabética. O que vai acontecer com esse botão, eu vou utilizar ele aqui no meio, ele se chama mesclar e centralizar. Ou seja, ele vai emendar as 3 células e centralizar o conteúdo. É importante uma coisa sobre essa ferramenta. Vou clicar aqui, ele transformou 3 células numa só e centralizou o conteúdo. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Vamos colocar a letra A e a letra B. E agora eu vou juntar essas duas e usar a ferramenta mesclar e centralizar. Ele vai dar uma mensagem. A mesclagem da célula só preserva o valor da célula superior à esquerda. Então quer dizer que ele vai apagar todos os outros conteúdos que eu estou tentando mesclar e vai deixar só a primeira célula como válida. Isso é importantíssimo porque também é tema de questão de concurso. Então, a C está errada. Letra D. Considerando que o valor real do item educação equivale a 1/3 do valor orçamento, uma fórmula que pode ser utilizada na célula C4 para o cálculo desse valor real é igual a B4 sobre 3. Finalmente, uma que funciona. O que acontece? Igual B4 barra 3. Esta fórmula diz assim, pegue o valor da célula B4 e divida por 3. Isso vai retornar 1/3 do valor. Então é exatamente o que a gente quer. 41.133 é 1/3 do valor do que está aqui. Tá certa, a letra D é a resposta correta. Letra E. Para se centralizar o conteúdo da célula A2, é suficiente clicar nessa ferramenta. Não. Centralizar os conteúdos da célula A2, está aqui, item, eu clico na ferramenta centralizar, que é que nem no Word. Essa ferramenta que está sendo exibida é a ferramenta de bordas, ela está aqui. E ela foi utilizada na tabela que vocês estão vendo para criar essas bordinhas. Se eu mandar essa tabela agora imprimir, não vai aparecer essas linhas, pessoal, porque essas linhas elas são só para exibição. Então, se eu selecionar a minha planilha e clicar aqui, eu tenho várias opções de bordas, inclusive a opção todas as bordas. E agora sim, as bordas se tornaram visíveis. É isso que esse botão faz. Voltando à questão, então a resposta certa é letra D. Pessoal, não esqueçam que a ideia é vocês conhecerem as ferramentas, olhar para a ferramenta, saber o que ela faz, tentar lembrar o nome, tá? Esse é um tipo típico de questão, mas não é tão comum no Excel. É mais comum no Excel ter cálculos, tá? De qualquer maneira, é essa prática que vocês têm que desenvolver. Como o vídeo ficou muito longo, eu vou parar nessas 8 questões, tá? Depois eu mando mais algumas questões aí do Excel para vocês.